Vamos falar um pouquinho agora de frustração? Antes, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma frustração ou você tem uma dificuldade real? Que algumas pessoas realmente têm dificuldades. Bem, vamos então separar uma da outra. Primeiro você tem que diferenciar. Uma pessoa que tem realmente dificuldade é uma pessoa que se empenha e que estuda, que vai atrás, que pratica, procura coisas diferentes, mas na hora de desenvolver sempre esbarra no mesmo tipo de problema. A mesma pronúncia, a mesma regra gramatical, a mesma compreensão. Isso é uma dificuldade. Uma frustração é quando você tem evolução, você está aprendendo, você está melhorando, mas não é como você gostaria que fosse. Então são duas coisas diferentes. Na frustração é mais fácil a gente lidar, porque é uma questão de você entender que você vai evoluir, vai chegar onde você quer e ter um pouco de paciência. Já a dificuldade a gente precisa trabalhar cada uma delas. Então, primeira coisa, você tem que diferenciar. Mas o processo com as duas é a mesma coisa. Você primeiro tem que entender o que está acontecendo. Poxa, eu tenho a minha frustração porque eu não entendo um filme sem legenda. Ou eu não consigo falar sobre as mudanças da minha vida usando o present perfect. Eu sempre esqueço, eu sempre atrapalho em alguma parte. Então, você entendeu o que está ali, você vai desenhar, do verbo design em inglês, então você vai projetar, tá, uma solução. E normalmente essa solução passa por aceitar aquele erro, aceitar essa dificuldade, praticar aquilo pontual, aquele pontinho. Você vai praticar mais, conforme você pratica, você vai evoluindo e você vai melhorando. E sempre essas frustrações passam por uma quantidade de exposição à língua. Então se exponha bastante. Vai facilitar e melhorar esse seu caminho de aprendizagem. Agora, se a coisa é uma dificuldade real, você também tem que entender. Você tem que saber qual é essa dificuldade. É uma dificuldade apenas de praticar, de exercitar, ou de gravar a informação, ou de entender aquilo que está sendo falado? Quando você identifica qual é a dificuldade, e aqui não dá para a gente falar só sobre isso, tá? Seria um vídeo super longo, porque cada uma das dificuldades teria um tratamento totalmente diferente. Você precisa entender se essa dificuldade é uma questão de aprender realmente, ou se é uma dificuldade, às vezes, fisiológica. Por exemplo, tem pessoas que têm uma síndrome chamada distúrbio de prosódia. O distúrbio de prosódia, ele é um defeitinho na conexão dos nossos ouvidos internos com o cérebro. É como se fosse uma chavinha que identifica os impulsos do ouvido e transformam em impulso eletromagnético para que o cérebro entenda. Então, essa pessoa não capta segundas intenções, sarcasmo, ironia, piadas, ou capta de uma maneira distorcida. Isso é uma dificuldade física, é fisiológica, é um defeito ali. Não é com aula que você resolve. Esse é só um exemplo. Então, você tem que identificar qual é e procurar, achando a origem, procurar a solução. Mas de uma forma ou de outra, seja qual for, a prática se faz necessária. E aqui eu vou lembrar mais uma vez. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Então, nas primeiras vezes, provavelmente não vai ser muito fácil. A gente tem que sair da zona de conforto. E pra gente isso é um pouco difícil. Mas conforme a gente vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil. Acredita em mim.